Vamos lá, meu povo, para a segunda parte da aula. Então, baseado na ideia de que toda razão tem uma reação, então nós vamos falar agora da luta operária. Bem, o que aconteceu? Qual é a reação dos trabalhadores? Antes eles eram donos do cercado das terras, agora viraram mão de obra. Antes eles tinham seu próprio artesanato, ficou difícil competir com a maquinofatura, já que eles demorariam muito tempo para entregar. Então, essas pessoas acabaram tendo que se entregar a essa rotina diária de ser mão de obra dos outros. E aí, gente, o lucro que antes sustentava a família, agora não ficou tão, como é que se diz? Não dava mais para viver tão bem, porque agora o lucro, né, seria dividido entre os operários e o burguês. E, claro, a mais-valia defendida por Marx estava, né, ali nascendo. O produto valia muito, mas a mão de obra valia muito pouco. Tá? Então, você agora vai acompanhar as reações dessa classe operária. Vamos lá. Página 102, por favor. Página 102. Trabalhador na era da Revolução Industrial. A industrialização na Grã-Bretanha, né, mais do que fruto de uma revolução técnica e científica, representou uma mudança social profunda. Primeiro parágrafo da página 102. Uma vez que transformou a vida dos seres humanos mediante os custos sociais e ambientais. Aquelas pessoas que tinham suas terras, que tinham seu próprio negócio, né? A pessoa vai abrir um ateliê para atender as pessoas, agora viraram meramente mão de obra na mão dos ricos, dos burgueses, tá? Outro aspecto relevante, segundo o parágrafo da página 102, é o controle técnico do processo de produção, que deixou de pertencer aos trabalhadores e passou para os donos de fábrica, no momento em que se instituíram a divisão e o parcelamento do trabalho. Se ele criava uma ovelhinha, se ele criava o gado para fazer uma bota, alguma coisa, agora essa matéria-prima não era mais dele. Ele virou mão de obra, então ele vai só trabalhar. De quem é aquilo? É do burguês. E antigamente só comprava dele e revendia, né, na condição de comerciante. Agora ele ricou tanto que ele tem o controle dessa matéria-prima. Os trabalhadores passou para os donos da fábrica no momento em que se instituiu a divisão e o parcelamento do trabalho. Como resultado, seguiu-se a alienação crescente do trabalhador, cada vez mais afastado do produto final, do seu esforço. Em outras palavras, o trabalhador perdeu a visão global, né, do processo de produção. Não sabia mais nem o que ele estava fazendo. Ele agora seria a pessoa que ia bater ali o prego na sola da bota, né, sendo que ele não sabia, não precisava nem saber qual era o modelo daquela bota, se era cano longo, se era cano fino. Não importava, chegava ali para ele só uma parte do trabalho para ele fazer. Então, a Revolução Industrial lá afastou o trabalhador, né, o artesão do seu produto. Se você for visitar, por exemplo, Fortaleza, nessa época de pandemia, não, né? Mas você vai ver sempre aqueles barquinhos, aqueles produtos de vinha Fortaleza, lembrei de você, chaveirinho. Quem que produz isso? Antigamente eram as pessoas que produziam e iam vender na beira da praia. Quando começou a política dos empresários, aí eu acho que, se não estiver enganado, foi o Tasso. Ele proibiu essa venda da banquinha, mas ele obrigou que esse artesão, ele vendesse o produto, ele praticamente obrigou isso, né? Que o artesão vendesse esse produto para lá no Mercado Central, no Mercado Central de Fortaleza, naquelas várias lojinhas que tem no Mercado Central, as lojas compram e vendem ao preço que quer. Então, eu não sei mais quem produziu, porque é a lojinha que estava vendendo. Tá? Então, uma consequência da Revolução Industrial é afastar o artesão do seu produto final, do produto que ele fez. Ninguém sabe mais quem fez. Se você pedir uma roupa para algum artesão de Vajota fazer, alguma pessoa que costure, você vai saber que foi ela que fez. Né? Mas se você comprar uma roupa em qualquer outra loja da cidade, ninguém vai saber quem fez. Então, foi isso que afastou. Foi uma das consequências, tá? Terceiro parágrafo, coraçãozinho e prova. A vida dos primeiros trabalhadores das indústrias era extremamente insalubre, ou seja, suja, né, impura, não saudável. Os operários chegavam a trabalhar 18 horas por dia em ambientes abafados, mal iluminados, sujos. Desempenhavam funções cansativas e monótonas, repetindo por vezes uma batida no martelo, o que deixava vulnerável a todo tipo de acidente. Os salários eram baixos, não havia direito trabalhista, como férias, pagamento de hora extra ou descanso remunerado. Semanal, não havia isso, tá? Quando sofriam um acidente nas fábricas, ficavam doentes ou desempregados. Os operários não contavam com nenhum tipo de auxílio.
Infelizmente, quem defendeu isso foi Karl, infelizmente, assim, entre aspas. Quem defende isso é chamado hoje, nessa mente distorcida do país, de esquerdista. Imagine nós, meros trabalhadores, que não podemos nem reivindicar um direito porque já é chamado de esquerdista. Vai entender a cabeça da sociedade atual, né, gente? Atrás dos nossos míseros direitos, tá? Que, infelizmente, há uns 3, 4 anos, vem aí sendo ceifados, tá? Adiante. O que é que nós temos? Nenhum tipo de auxílio. Adiante. Quarto parágrafo usado. Terceiro é coraçãozinho em prova. Os industriais também recorreram ao trabalho feminino, à exploração da mão de obra infantil, para quem não sabe, com opção para baratear o produto, o custo do produto. As mulheres, geralmente recrutadas nas fábricas têxteis, recebiam salários menores que os homens, situação que hoje, ainda hoje, persiste em várias partes do mundo. Você já viu alguém dizendo que mulher deve ganhar menos? Veio quem na sua cabeça? Porque na minha já está aqui, ó. Olha só, as mulheres ganhavam menos. Por vezes, o trabalho de uma mulher e de uma criança equivalia a meio salário de um homem. Então, para os operários que só visavam lucros, né, como os que hoje dizem, tem que voltar, a gente vai parar a economia do país, tem que voltar a trabalhar, o país não pode parar. Esse povo aí que estão andando de longe de governo reclamando dessas coisas, é mesmo que a mentalidade é a mesma, por isso que eles são chamados de conservadores, né? Porque eles não pensam no que pode acontecer com outros, querem saber se eles estão lucrando. Então, a mulher e a criança ganhavam o mesmo valor. Se eu não estiver enganado, o valor era 3 mil libras esterlinas. Né? Atualmente deve equivaler, não vou lembrar, um libra esterlina atualmente, né, porque eu pesquisei, valia o quê? R$ 23, como se fosse pagar por mês. E aí você pagava metade, e era o trabalho de uma criança e de uma mulher. Era o que valia meio salário de um homem, era o que elas recebiam. E era o que os burgueses gostavam de pagar. E aí muito homem começou a ser desempregado, teve que desvalorizar mais ainda a sua mão de obra, o seu esforço, tá bom? Outra coisa, por essa época, infelizmente, aconteceram o quê? As mães, quando engravidavam, elas não podiam deixar de trabalhar, não é? Hoje que você sente alguma coisa, está grávida, vai para casa, pode até ser numa fábrica mesmo, atualmente, que você, por estar grávida, já, né, já tem mais atenção. Naquela época, não. Tá? Não existia isso. Tá? Foi para casa, perdeu o dinheiro do dia e tal. E quando elas tinham seus filhos, elas basicamente não tinham como ficar o resguardo. Elas tinham que retornar porque elas precisavam ajudar o marido a comprar as coisas de casa. Eu já disse para vocês, a desvalorização da mão de obra era enorme, se pagava muito pouco para essas pessoas nessa época. E aí, às vezes, as mães quebravam o parto, davam as crianças, abandonavam, ou por vezes dopavam as crianças, na madeira mesmo, ela botava o ópio, era uma espécie de entorpecente, a criança dormia o dia todo para quando ela chegar no trabalho, ela poder cuidar da criança, a criança já está ali basicamente acordando e tal. Infelizmente, essa é a realidade. Para não falar de situações bem piores, como, por exemplo, a igreja da Inglaterra, o nível de crianças que foram, como se diz, abandonadas era enorme. E aí, o que aconteceu? Como o número de crianças abandonadas crescia muito, a igreja da Inglaterra chegava a leiloar crianças. Parece um absurdo aos olhos de hoje, mas elas leiloavam no anúncio em jornais. Aí dizia lá, vamos dar uma ideia, um exemplo, uma paróquia tal, está leiloando a criança de 4 anos, já sabe manusear um martelo. Pesquisem mais sobre isso é uma coisa bem séria, e aconteceu, infelizmente, tá? Então, são esses dois tópicos que chamam muita atenção, para vocês terem noção das condições de vida que as pessoas viviam, das condições de leis trabalhistas, falta de leis trabalhistas, né? Então, o que a gente tinha conseguido dos governos anteriores, a gente veio se perdendo, né? São situações que, infelizmente, contextualizando, a gente vê o quanto algumas pessoas têm essa mentalidade ainda de querer diminuir muito as nossas conquistas trabalhistas, tá? E aí a forma de trabalho feminina, as mulheres sofriam assédio sexual, tá? A maioria do trabalho era na indústria têxtil, as crianças também, elas limpavam as máquinas, elas gostavam muito de utilizar a mão de obra escravocrata das crianças, porque elas eram ágeis, elas tinham medo de desobedecer, né? Tinham medo, etc. E isso beneficiava muito os burgueses, tá? Exploração de proletariado. Proletariado destituído de posses, dos meios de produção, instrumentos para o trabalho, sujeito a jornada de mais de 14 horas, nós já ensinamos aqui no livro, são 18 horas por dia no início, sem nenhum direito trabalhista, exploração do trabalho feminino e infantil, baixíssimos salários, desemprego, né? Exército industrial de reserva,
tá? Então, meu povo, só para continuar aqui essa discussão, você vai ver uma situação social extremamente desprezada, não se tem preocupação com leis trabalhistas, com condição de vida, eles vão morar em cortiços, em péssimas condições de vida e de trabalho, locais insalubres, se hoje você tem no seu trabalho um banheiro, agradeça, porque nessa época não se tinha nem isso, tá? Imagine material de limpeza, por vezes elas tinham que levar, tá? O último parágrafo da página 102, o trabalho das crianças muitas vezes era preferido pelos industriais, elas recebiam menores salários, tinham facilidade de aprender as funções e eram intimidadas para cumprir as ordens. Além disso, eram mais ágeis e, por serem pequenas, tinham facilidades para movimentar-se por entre as peças de máquinas. Além da extenuante jornada de trabalho, as crianças também sofriam com os castigos físicos caso adormecessem ou diminuíssem o ritmo do trabalho e corriam o risco de contrair doenças e sofrer acidentes. Elas eram responsáveis basicamente por limpar a chaminé. E aí podiam sofrer acidente ou morrer, etc., como infelizmente até hoje ainda acontece com as pessoas no trabalho infantil, né? Não que não tenha, nós infelizmente sabemos que ele existe clandestinamente hoje. Mas naquela época, como era escrachado, se morresse, ó, beleza, leva em terra, olha lá se pagassem pelo menos um cachorro. Infelizmente, essa é a realidade, tá? E aí, mais imagem das mulheres nas indústrias têxteis na Inglaterra. E aí, gente, toda ação tem uma reação. Com o surgimento das maquinofaturas, né, logo de início, foi percebido que, à medida que eram inventadas as máquinas, se perdia a mão de obra. Os homens que trabalhavam já ganhavam um pouco, perderam seus postos de trabalho para as máquinas. E aí não tardou para que se começasse as reações. Por exemplo, o Ned Ludd começou um movimento, começou a quebrar as máquinas, né, das empresas, das indústrias, e isso começou a se alastrar por toda a Europa. Esse não é o primeiro movimento. Na página 103, a gente já destaca as primeiras organizações de trabalhadores na Inglaterra, conhecidas como trade unions, surgiram antes da Revolução Industrial e elas lutavam basicamente por questões de aumentos salariais. Já com as mudanças da Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas, é que vem surgir, então, esse movimento do ludismo, tá? Em homenagem ao Ned Ludd, que foi que deu origem a esse movimento, tá? As mudanças trazidas com a Revolução Industrial, segundo o parágrafo da página 103, coraçãozinho em prova, com a introdução da máquina, o ritmo intenso de trabalho, baixíssimo salário, desemprego, a falta de segurança e higiene nas fábricas, entre outros aspectos, aumentaram as motivações sucessivas, as reações por parte dos trabalhadores. Ao longo do século XVIII e no início do século XIX, ocorreram formas violentas de protesto, como a inundação das minas, a queima de colheitas e a destruição de máquinas por parte de trabalhadores urbanos e rurais. O movimento de destruição da máquina recebeu o nome de ludismo, em homenagem à figura de Ned Ludd. Segundo a tradição, terceiro parágrafo já, teria quebrado os teares da fábrica têxtil. As ações dos ludistas alastraram-se pela Grã-Bretanha por diversas regiões da Europa. Por isso, muitos ludistas foram presos e condenados a enforcamentos. Ou seja, o Estado aparava os industriais. Lembra? Nós temos os puritanos, que são os burgueses dentro do parlamento. Eles faziam leis contra o movimento operário, tá bom? Não a favor do trabalhador. Tivemos outros movimentos, tá? Mencionados aí adiante. Eu quero destacar essa página toda como importante, mas o último parágrafo da página 103 vem trazendo mais uma organização. Essa página toda é só mostrando as reações. Houve vários movimentos, vocês podem ver aqui. Faça uma boa leitura disso, a gente vai cobrar o ludismo, mas é bom que vocês saibam o que aconteceu. Devido às lutas operárias, as combinatio atius foram revogadas, que eram as ações que existiam contra os operários. Mas foram criadas novas leis que criaram as punições às manifestações e greves, ou seja, uma greve, uma manifestação na rua, isso era reprimido pelo governo, que passaram a ser considerados crimes. Alguns anos depois, surgiu a Grande National Consolidated Trade Unit, a primeira central de trabalhadores na Grã-Bretanha, olha só. Entre as conquistas dos operários britânicos, na época, estava a limitação do trabalho das crianças entre 9 a 13 anos para 8 horas diárias e de 13 a 18 anos a 12 horas diárias. A proibição do trabalho feminino nas minas, né, devido à questão de você não pode ter muito contato com esses minérios por muito tempo. A redução da jornada de trabalho para 10 horas em 1847, já quase começando a segunda revolução industrial, a segunda fase. E aí vem também, olha só, nessa charge,
Vamos quebrar, reaja, seu miserável, seja homem, se você puder, né? A carta de Ned Ludd, é interessante que vocês façam a leitura, podem parar o vídeo, fazer uma boa leitura sobre ela, tá? E o cartismo, gente, é o segundo movimento, tá? O movimento de trabalhadores que redigiam reivindicações trabalhistas ao parlamento, organizado pelas associações de operários que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Gente, só votar para compor e até para compor, além de votar, você tinha que ter dinheiro. A gente falou isso na aula passada, Câmara dos Lordes e Câmara do Comum. A Câmara do Comum, embora sejam pessoas mais não tão bem de vida como a Câmara de Lorde, que era só nobreza, etc., a Câmara do Comum, elas também tinham que ter um dinheiro, uma propriedade e tal, para serem eleitos, né, e para votar. Então, como eles estavam se organizando, já os operários, eles pediram o direito de poder votar, e para isso eles precisavam ter o fim do voto censitário, que pedia uma renda anual ou uma propriedade. Obteve algum benefício com a redução da jornada de trabalho para 10 horas e regulamentação do trabalho infantil e feminino. A pauta deles está aqui na página 104, tem destacado já o que eles pediam, bem mais detalhadamente do que no slide, extensão do direito do voto a todos os homens maiores de 21 anos, igualdade de representatividade para os distritos eleitorais, só alguns locais da Inglaterra tinham direito a ser candidatos, voto secreto, o voto era aberto, você tinha que dizer em quem ia votar, eleições anuais para o parlamento, para ver se mudava um pouco a situação, poderia ter alguém do parlamento que lutasse por esse povo, abolição do censo eleitoral, requisito de propriedade, como eu já falei, que é a questão do voto censitário na Câmara dos Comuns, chega à Câmara do Lorde pertencer à nobreza. Remuneração das funções parlamentares, porque se eles colocassem esse pauta e fosse aprovado, o parlamento, como já tinha burguês, eles não recebiam pagamento para isso. E se você deixasse, se fosse permitido que eles ganhassem algum dinheiro, como hoje é muito comum ter o salário do vereador, do prefeito, etc., naquela época não tinha, se a pessoa ganhasse algum dinheiro com essa atividade política de fazer parte do parlamento, poderia ser que alguns operários conseguissem exercer essa função, tá? Então, eu quero destacar aí o segundo parágrafo e o último, da página 104, são questões de prova, foi pedido, inclusive, nessa época, o voto feminino, ele foi conseguido, como está aqui na página 104, de ladinho, de azul, mulheres cartistas e o direito do voto, em 1818, isso nas 10 últimas linhas. Em 1818, o Parlamento Britânico aprovou o direito do voto feminino apenas para mulheres maiores de 30 anos que cumprissem o requisito de propriedade. Ou seja, continuava excluindo ali uma boa parte, porque a mulher que vai trabalhar, ela não tem propriedade. Ela ajuda o marido a pagar um aluguel. As condições de vida eram péssimas, né? A morada desse povo era péssima, tá? O 3 de Unes, a primeira associação, que eles juntavam dinheiro para quando a pessoa adoecesse, tivesse fosse dispensada porque quebrou um braço, trabalhando, eles faziam uma união entre os operários para, do pouco que eles recebiam, eles contribuir e ajudar aquela pessoa que tinha tido que se afastar do trabalho, já que não havia nenhum direito trabalhista, o burguês estava pouco se lixando, quebrou a perna, vem outra pessoa e trabalha, tá? Então, nós temos aí a questão que já foi mencionada, tá? Faça uma leitura desse slide, dá uma paradinha no vídeo, vai falar de outras fases da Revolução Industrial, tem imagens mostrando as péssimas condições, tá, gente, de vida desses operários, os cortiços, etc. Eu não consegui pegar um slide que traz mais isso, mas essa imagem aqui, de agora, da Revolução Industrial no século XVIII, isso virou um filme, né, muito comentado, e agora me fugiu o nome do filme. O Charlie Chaplin respondeu Tempos Modernos, o nome do filme, respondeu um processo por isso, porque ele estava incentivando ideias comunistas, tá, apoiando, então, a classe mais pobre, tá? Essa é a primeira parte do slide, a primeira fotinha aqui no slide. Então, gente, a gente fica por aqui. Se vocês puderem, não. É bom responder as atividades que eu vou colocar. Eu vou passar um trabalho, vou deixar lá a instrução. É uma abertura da Olimpíada da Inglaterra, em 2012, e ele vai mostrar exatamente esse momento de transição. Vocês vão realizar um trabalho, que é um resumo do que vocês estão assistindo ali, tá? E esse trabalho ele vai ser entregue exclusivamente pelo WhatsApp, que às vezes as imagens que vocês mandam do trabalho lá no Google Classroom não dá para ver direito, algumas não dá para ver direito, e esse eu quero receber porque eu quero ter mais cuidado ao ver a pontuação de vocês, é um ponto extra. E o outro ponto da prova, como eu já mencionei na aula anterior, é a questão
do você seguir, né, o professor Inário de Oliveira, tá? Então, fique com Deus, beijo, qualquer dúvida, vocês tirem pelo WhatsApp. Até a próxima.